Então, já vamos começar com a companheira Thaís. Eu ia fazer aqui em ordem alfabética, mas as meninas já se combinaram, dá tudo certo. Vou botar aqui o tempo para vocês terem noção, tá? Quando tiver faltando 2 minutos, eu aviso. Thaís, obrigada, querida. Com você agora. Boa tarde, companheiras. Ih, eu tô achando que essa Secretaria de Mulheres, esse almoço não tava bom, não. Tava bom o almoço? Boa tarde, companheirada. Ah, agora sim. Companheiras, é uma alegria estar aqui participando do 14º Encontro Nacional de Mulheres do PT. E com essa tarefa, né, tão importante de falar um pouco, né, sobre o desafio das mulheres na nossa organização partidária. Né, vou pedir licença para falar com vocês sentada, né, porque eu já saí da juventude faz um tempo e minha visão já não permite mais eu enxergar minhas anotações aqui de baixo. Mas antes, né, quero saudar nossa companheira Fátima Bandeira, né, que tive a alegria de conhecer lá no Ceará, né, quando a gente foi fazer o curso de formação política lá. Né, saudar a Fernanda, que até o último período atuou como secretária estadual de formação de mulheres lá de São Paulo, e a nossa companheira Cacá, que se dispôs a contribuir aqui conosco, né, na relatoria, para além de todas as... Poxa, e a Cacá também é a nossa companheira do Setorial Nacional da Pessoa Idosa, né? Então, muito importante. Aí, palmas para a Cacá, que inicia essa tarefa tão importante nesse próximo período. E saudar todas as companheiras que saíram dos seus locais, dos seus territórios de atuação, da sua militância, da sua vida pessoal, para estar aqui com a gente hoje, né? Sei que teve gente que começou a viajar faz uns dias já para estar aqui, né? Eu sei, né? Eu sou do estado de São Paulo, né? A nossa companheirada saiu ontem à noite, né? E chegou aqui também. O pessoal está se organizando, está se instalando, né? Já está chegando desde manhã, tem delegações chegando ainda, mas agradecer demais a presença de vocês e estender, né, o agradecimento do convite dessa mesa, né, à companheira Anne, né, que hoje finaliza, então, amanhã, né, finaliza, então, né, esse processo, né, de coordenar a Secretaria Nacional de Mulheres, né, depois desse período, e todo o coletivo nacional, né, que foi, né, ninguém faz nada sozinha, né, Fátima? Né? Então, por essa questão, então, saudar, né, todo o Coletivo Nacional de Mulheres e as mulheres porretas do PT. Bom, companheiras, eu acho que a gente... eu fiz uma série de anotações aqui e a gente tem muitos desafios, né, companheira? A gente tem muitos desafios na nossa atuação partidária. Nos desafios da nossa organização partidária. O primeiro deles, né, nós não podemos esquecer que nós somos mulheres potentes, militantes, de luta, né, e que estão atuando, sim, nos territórios. E só isso já é muita coisa, né? A gente já tem muita base social, a gente já tem muitas companheiras organizadas em todos os nossos espaços, e a nossa tarefa aqui é ampliar esse processo para outras companheiras e companheiros, claro, e, para além disso, né, trazer mais gente para junto de nós. Então, a gente sempre dialoga para tentar avançar nesse processo de construção e ampliar a nossa atuação na sociedade e nos territórios. Mas um dos principais desafios, né, da nossa organização partidária é que o PT, né, o Partido dos Trabalhadores, é um partido que hoje, né, a gente tem muitos avanços, muitas conquistas, inclusive por conta do conjunto de mulheres, né, que a gente tem hoje, né, toda de luta, como eu disse aqui, de militância e de luta, né, que tem muita voz e muita força, mas, ao mesmo tempo, o Partido dos Trabalhadores é um partido que está inserido no contexto social, né, e no contexto social muito machista, né, muito misógino, né, e que tem muito ainda preconceito e violência contra as mulheres. E o PT não está isento disso. Então, o primeiro desafio, né, para a nossa organização dentro do PT, né, é a gente se desvencilhar, né, desses processos de machismo dentro do Partido dos Trabalhadores. Eu duvido que aqui tenha uma companheira que não tenha sofrido nenhum tipo de violência ao longo do período da militância no Partido dos Trabalhadores. Eu quero saber quem já sofreu algum tipo de violência, seja política, seja assédio, qualquer que seja. É triste a gente ver isso dentro do Partido dos Trabalhadores.
É triste a gente ver isso dentro do Partido dos Trabalhadores, mas, ao mesmo tempo, é nosso papel também, né, esse processo de organização para a gente ter, né, o fim desse processo de violência contra as mulheres. Né? E a gente não está falando disso, não é pouca coisa. Né? Nós somos mães, e aí a violência contra a mulher também acontece quando a reunião é marcada no horário que a mulher tem trabalho doméstico, né, e que muitas vezes é responsabilizada unicamente por isso acontecer. Então, as mulheres não podem participar dos processos de debate ou de construção. É violência política, né, e violência contra a mulher quando a gente tem 50% das direções partidárias, só que os 50% das pastas mais importantes ficam com os homens e a gente fica com as vogais, né, nos processos. Então, isso é um absurdo e é inaceitável. É violência política quando as coisas não acontecem às claras no processo da reunião, no debate político, e sim no cafezinho, ou no uísque, ou no cigarrinho, depois da reunião, onde as mulheres nunca são bem-vindas. Né? O espaço não é das mulheres. Então, na política, as mulheres já têm muita dificuldade de se colocar e de estar nesses momentos. Né? Então, a gente sofre ainda esse processo de avanço muito grande, né, para esse... a gente ainda precisa avançar muita coisa para a gente combater esse machismo e essa misoginia também, né, internamente. Mas, né, não é... Por favor, deixa eu só... É que eu estou controlando meu tempo aqui. Mas, né, companheirada, nem tudo, né, é terra arrasada, muito pelo contrário. Né? O Partido dos Trabalhadores, maior partido das Américas, e que vem se organizando cada vez mais e vem ocupando muito espaço. Né? A gente vê as pesquisas aí, o PT é um dos partidos, né, que mais tem adesão no voto popular. Né? E isso não é de hoje. Né? A gente vem aí num processo de construção coletiva. Porém, né, a gente percebe, né, que as companheiras são, né, como eu estou dizendo aqui, a todo momento, né, testadas e escanteadas. É violência política também, e também violência contra as mulheres, e que limita, né, o nosso processo de participação a todo momento ser testada. Né? Me parece que quando um homem fala, todo mundo fica quieto e escuta. Quando uma mulher fala, a todo momento, ela é interrompida, não é, companheira? Ou então, ela é questionada, ou então a mulher fala e depois o homem vai lá e fala a mesma coisa que o homem falou, as pessoas concordam com a fala do homem e não concordam com a fala da mulher, não é, companheira? Então, aonde que nós vamos, né, em qual espaço que nós vamos chegar e debater, né, sobre esse processo para a gente construir e avançar, né, para a gente não ter mais isso dentro do Partido dos Trabalhadores. Ao mesmo tempo, né, a gente tem uns dados que nos deixam muito contentes. Né? Eu acabei não me apresentando, a companheira Fátima me apresentou, eu sou Thaís, estou, né, diretora da Escola Nacional de Formação Política do PT, né, e no último período eu pedi para os companheiros da nossa equipe levantar para a gente qual é o número de companheiras e de companheiros que que se inscrevem, que atuam nos cursos de formação política do Partido dos Trabalhadores. Pedi para levantar de 23 para cá. Então, 23, 24 e 25, dos 3 últimos anos. 67% do nosso público são de mulheres. Né, enfim, a caixa punch, né, são de mulheres. Quando a gente faz curso de dirigentes, né, quem está nos cursos de dirigentes são as mulheres. Quando a gente faz curso, né, para conselheiros, quem está nos cursos são as mulheres. Curso para atuação no trabalho de base, são as mulheres que estão lá. Quando a gente abre inscrição, né, para a rede de facilitadores e de facilitadoras do Partido dos Trabalhadores, são as mulheres que estão lá. Agora me digam, né, qual que é o desafio, né, que a gente precisa ter na nossa organização partidária para as mulheres, então, ocuparem cargos, não só os cargos de vogais, se as mulheres, inclusive, que fazem curso para atuar, né, no processo lá de dirigentes. Né, qual é o espaço que a gente precisa ter, né, quando a gente escolhe as nossas candidatas para disputar as eleições, e às vezes a gente pede ajuda para uma companheira, né? Quem aqui não conhece uma história de algum município que pediu ajuda para uma companheira para poder ser candidata?
para poder ajudar a chapa, porque às vezes faltava uma companheira para ter os 30%, e muitas vezes essa companheira é abandonada no meio do caminho, traumatiza de campanha eleitoral, e aí, Fernanda, não quer mais nem saber de campanha eleitoral nunca mais, porque sofreu muita violência no processo todo e foi abandonada, né, pelo conjunto ali partidário para poder, só para poder cumprir, né, uma cota que está ali. Então, companheiras e companheiras, a gente tem muitos desafios pela frente, né? E acho que a gente está aqui para ouvir um pouquinho também de como que a gente faz para vencê-los, mas eu acho que a gente tem luta, a gente tem militância, a gente tem força e a gente tem organização, né? Nós precisamos cada vez mais nos fortalecer, nos formar, né? E ter um processo também, né, que eu considero muito importante, né, de sororidade, né, de acolher mesmo as companheiras e de não apenas, né, ter ali num processo de disputa. Claro, a gente tem processo de disputa, a gente acabou de passar pelo PED, mas a gente, né, num processo de acolhimento, né, aquela companheira que chega, né, de acolhê-la, de explicar para ela como é que as coisas funcionam dentro do Partido dos Trabalhadores, né, que é um espaço, inclusive, né, da política que a gente precisa, né, fazer com que seja cada vez mais feminista, né, que a gente mais socialista e que a gente avance mais, cada vez mais, nos processos de construção para as mulheres aqui no Partido dos Trabalhadores. Nós estamos a ponto de fazer, né, 46 anos, né, e a gente, como eu estou dizendo aqui, a gente avançou muito, mas a gente ainda tem muito, né, para avançar. E aí, não me deixa esquecer, né, já deu aqui meu tempo? Não me deixa esquecer, eu falando com vocês aqui e vendo, né, todas as companheiras que a gente encontra nos estados para fazer processos de formação política, né, as companheiras que contribuem com o dia a dia do PT, eu sempre me lembro daquele canto que a gente fala nos atos, né? Companheira, me ajude, que eu não posso andar só. Eu sozinha ando bem, mas com você ando melhor. Companheira, me ajude, que eu não posso andar só. Eu sozinha ando bem, mas com você ando melhor. A gente nunca pode esquecer que com as nossas companheiras a gente anda muito melhor. E que elas são a força que a gente precisa para avançar e para fazer com que o Partido dos Trabalhadores seja cada vez mais feminista, mais socialista e mais voltado para a luta das mulheres. Então, viva as mulheres do PT, viva o Partido das Trabalhadoras!